Muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Esporte SA, hoje com um convidado imperdível. Roda a vinheta. Aos poucos a gente está se conhecendo melhor nesse projeto aqui, mas você já sabe, o Esporte SA, a gente tem o objetivo de falar de 3 temas: esporte, gestão e negócio. E no episódio de hoje a gente reuniu em uma só pessoa um cara que entende de esporte, entende de gestão, entende de negócio. Dá só uma olhadinha em quem é meu convidado de hoje. Palmeiras da Ilha do Retiro, escanteio para o Verdão, Edu bate, Toninho de virada, marca Palmeiras 1-0. Antônio, Jorge, Cecílio Sobrinho, Toninho, te deram moral no vídeo aí, hein? Obrigado pela presença. Imagina, Marcelo, eu que agradeço. A gente se conhece há muitos anos já, né? Desde que eu trabalhei no Guaratinguetá, você era repórter de campo. É um prazer enorme estar aqui. Agradeço pelo convite. E realmente quem fez o vídeo está de parabéns, viu? Porque achou um gol ali que não foi de cabeça, né? Um gol de pé, de virada. Foi na Ilha do Retiro esse gol, lembro. Eu não tenho esse gol. Eu sou meio desligado para guardar minhas coisas, né? Mas eu achei esse foi um dos gols mais bonitos que eu fiz, que eu peguei de virada. O César Sampaio estava atrás de mim, foi um escanteio, e a bola acabou. Ele estava atrás de mim, a bola passou. Na hora que eu virei, eu vi que ela estava quicando, ela não teve sequência, e eu já emendei um chute ali, e foi um gol bonito. Até acho que um dos gols mais bonitos que eu fiz. Fiz poucos gols, porque eu era zagueiro, né? Mas foi um dos gols mais bonitos. Ela foi feliz, e quem fez a vinheta. Legal, Toninho, olha só, o pessoal da equipe caprichou aqui, Toninho. São 5 parágrafos para te apresentar. Eu vou começar com a apresentação mais importante. Você, além de meu amigo, tenho orgulho de poder te chamar assim, é marido da minha sócia, da minha amiga, da minha grande amiga, parceira de vida aí de negócio, que é a Michele Sampaio. Um beijo para a Michele, agradecer o apoio dela aqui no podcast também. Então, a frase mais importante para te apresentar é isso: marido da Michele Sampaio. O resto é resto, tá, Toninho? Bom, mas vou dar alguma pincelada aqui, né? Você é muito conhecido e reconhecido pela torcida do Palmeiras, né? Viveu 10 anos no clube, começou aqui em 84, né, e ficou 10 anos no clube. Mas talvez as pessoas não saibam, você jogou também pelo Botafogo, pelo Cruzeiro, pelo Cerezo Osaka lá no Japão, pelo Curitiba, além de equipes, né, do interior de São Paulo, até encerrar no Santo André em 2001. O currículo é extenso, né, Toninho? Mas a sua marca, o seu carimbo na testa ali é o de zagueiro do Palmeiras, né? Tô ficando velho, né? Na verdade, esse ano, Marcelo, eu faço 40 anos de futebol. Eu passei no teste no Sub-17 do Palmeiras em novembro de 83. Então, novembro desse ano, eu vou fazer 40 anos. Fui jogar uma partida oficialmente mesmo em 2004, em 84. Mas eu passei no teste em novembro de 83. E eu acho que essa identificação com o Palmeiras, ela é natural, eu me orgulho disso. Nunca vou negar, mesmo que eu vá trabalhar num Corinthians, no São Paulo, quase fui já para São Paulo, por muito pouco, eu que acabei Verdade. não querendo ir. Trabalhei no Cruzeiro, enfim, outros times grandes como o Botafogo, aqui no Brasil, e nunca tive problema, mas a identificação fica, é natural, né? E eu tenho orgulho disso, porque foi um grande clube, um clube que ajudou na minha formação como ser humano, como homem, diretorias sempre sérias, diretores sérios que nos davam muita ajuda, enfim. Esse foi meu início no futebol. Eu surgi ali no Sub-17, fiz o teste, 15 dias, 3 semanas mais ou menos, no campo lá do Pirituba, junto com o Sub-17 do Palmeiras, passei e fui crescendo ali no Palmeiras e joguei 10 anos. Sem ser emprestado, nada, fui direto. E quando eu saí em 93, janeiro, fevereiro de 93, e depois eu retornei, fui convidado para retornar como diretor.
de futebol, mais 3 anos no clube, em 2007, 8 e 9. Então, eu acho que é natural que você se identifique. Foi o clube onde eu mais trabalhei. Vamos dizer assim, de 40 anos de carreira, eu trabalhei 13 no Palmeiras. Legal. A gente vai falar da sua carreira ainda como treinador, como gestor. A gente vai chegar lá, que eu falei, Sim. são 5 parágrafos aqui para ler tudo que você fez pelo futebol, ainda faz, mas vamos por partes, né? Você tocou um negócio, Tony, que nem estava aqui no planejamento, e assim que é bom, né? A gente não planejou, mas vai surgindo pergunta aqui. Eu converso muito com o Mauro Silva, que você conhece, acho que é uma pessoa super respeitada no meio do futebol. E o Mauro fala o seguinte, que a gente perdeu muito do nosso talento, da nossa naturalidade do jogador, do drible, do improviso, né, a linguagem moderna do cara que quebra a linha, para falar a terminologia moderna aí, porque a molecada deixou de jogar bola na rua. É a tese dele, né? Hoje o menino treina em campo de society, tudo bonitinho, com, né, gramado tapete, bola redonda. Você tem essa visão também? Você falou de peneira, né? Com certeza lá em Avaré, quando você não jogava num tapete com um uniforme lindo, com bola redondinha e um campo sem buraco, né? Qual que é a sua visão sobre isso? Essa questão da formação, Toninho, de o time se forma para ganhar título, tudo bonitinho, perfeito, e o que que a gente perdeu nesse resgate do futebol de rua? O campinho que está realmente cada vez mais escasso, né? Aqui em São José, a gente anda, você não vê mais aquelas travinhas lá no meio da rua, como a gente via antigamente. Faz sentido isso ou não? O Mauro tem razão, mas eu discordo em algum momento. Eu acho que isso é fato, eu acho que isso pesa um pouco, mas eu acho que tem um outro fator mais importante, que impacta a formação dos nossos jogadores, tá? Então vamos lá. O que ele falou é verdade e eu vivenciei isso. Por quê? Eu vivia em Avaré e eu cansei de jogar na rua. Cansei de jogar na rua. Jogava praticamente toda noite na rua, além de passar o dia no clube. Assim, estudava, claro, de manhã, a tarde inteira no clube, nos campos de futebol, ou no clube fazendo esporte, e à noite ainda jogava na rua. Então, isso acabou lá no interior, na mesma cidade, o clube está lá, mas ninguém vai. Por causa todos nós sabemos já, né? Uhum, Até é repetitivo. É o videogame, o VHS, ainda era VHS, o videocassete. Essa época que a gente jogava na rua, nem videocassete tinha. Era só o filme da TV aberta, o uhum, programa da TV aberta, que eram 3 canais no Brasil. uhum. Então, é muito pouca oferta de Concorrência era menor, né? então você ia para a rua. Então, aí hoje isso mudou, todos nós sabemos, a sociedade toda sabe disso. Isso prejudica sim, que é o que o Mauro falou, correto? Agora, eu acho que um fator mais preponderante para atrapalhar, vamos dizer, o jeito do Brasil de jogar foi quando a Espanha ganha a Copa de 2010, juntamente, naquele mesmo momento, o Barcelona dava show com o time do Guardiola do Messi. Tic-tac ali. Só que aquilo foi importado, ao mesmo tempo o Brasil começou a ser muito criticado, né? Vamos começar. E começou os dirigentes do futebol brasileiro começaram a se encantar com profissionais do futebol que vinham da academia com um linguajar diferenciado, mais próximo do que apresentava a Alemanha, a Espanha naquele momento. Foi 2010, a Copa de 2010, Uhum. repetindo, foi ganha pela Espanha. E naquele mesmo momento, com o mesmo estilo de jogo, o Barcelona dava show, impactou todo o planeta do futebol, né? Só que aí todo mundo começou a querer imitar. Para imitar aquilo, você pega o seu garoto da base e dá treinos de campo reduzido só com 2 toques, que é o tic-tac. Uhum. Você recebe e passa, recebe e passa. Isso tem qualidade, esse treino tem qualidade. No entanto, começaram a aplicar indiscriminadamente, sem um debate aqui no futebol brasileiro. O que fez isso? Começamos a formar jogadores que não tinham mais o drible, porque você não consegue driblar tendo a possibilidade de apenas dar 2 toques. Então a semana inteira era treino de 2 toques, em campo reduzido. Como que você vai driblar no domingo se você não driblou durante a semana? Te foi tirado isso.
Isso é fato, Marcelo. Isso, inclusive, eu fui gestor depois, né, de clubes, e eu monitorava a minha categoria de base. Tinha que dar o campo reduzido com 2 toques, sim, porque ele produz resultado. Você raciocina mais rápido, faz o mapeamento antes da bola chegar, você já vê onde teu colega está, porque você sabe que você só vai ter mais um toque. É o domínio e mais um toque. Então você tem que saber onde o teu companheiro está. Então ele é produtivo. No entanto, se você só dá isso, você não dribla. E o drible, ô Marcelo, é técnica, é um pouco da pessoa, mas também é coragem. O drible é confiança. Personalidade. O drible é confiança, é coragem. Se você, durante a semana inteira, você partiu por 1 contra 1 10 vezes, no jogo você vai fazer 3. Agora, se você na semana inteira não partiu nenhuma, você vai pegar. O que você vai fazer na hora do jogo? Você vai pegar e devolver para trás. Eu não gosto desse estilo de jogo. Não gosto. Então, eu acho que essa. E aí, vamos lá. Isso foi correto? Não foi correto, porque a Espanha ganha a Copa porque o goleiro deles, o Iker Casillas, 5 minutos antes do Iniesta fazer o gol, ele pega uma bola de tornozelo do Robben, o holandês, Eu lembro bem do que lance. de repente a Holanda seria campeã. Uhum. Então você não pode pegar um título, ganhou a Copa, Isolado, né? Copa do Mundo, ela é referência até a página 2. Uhum. O que me causa, assim, sempre eu costumo olhar, é um time que marcou época num determinado futebol. É um Ajax da década de 70. É o Real Madrid, ali de 10 anos atrás. O Manchester United daquele treinador, nossa, maravilhoso. 25 anos lá de. Que ficou lá. Enfim, então, esses times, eles causam. O Flamengo do Zico, o Palmeiras do Tele, lá de 79, da academia. Esses clubes. Ferguson. Então, é o Ferguson. Então, assim, a Espanha ganhou a Copa por um detalhe. Ela jogava bem, legal. Bom, aí vamos para o Barcelona, que deu show e também inspirou essa geração de tic-tac e treinos reduzidos só com 2 toques. A Espanha, Com o Ronaldinho a Espanha, Gaúcho. você vê, o que é o Barcelona hoje? Voltou a ganhar o espanhol agora. Uhum. Ela não é mais predominante no futebol europeu. Não é. Por quê? Porque naquela época eles investiram em um treinador que era das categorias de base, o Guardiola, e subiram jogadores, 7 jogadores da base, que jogavam há 10 anos juntos. É o Iniesta, era o Xavi, Xavi, Ronaldinho Gaúcho, o Deco, marido da Shakira, o Piquet. Piquet, enfim. Eram 7 jogadores, jogar o Pedro, Uhum. vários, Davi Villa, que chegou e ficou lá mais 5 anos. Então e o Messi, que era um extra-série. O Uhum. Messi era um extra-classe. Tanto que ele cria uma posição, o Guardiola cria uma posição que não existia no futebol, o falso 9, para acomodar o Messi. Porque o Messi, na posição tradicional, ele ia ficar longe do gol. E como atacante, ele deixava a desejar na recomposição, nas beiradas. Então, porque se ele joga nas beiradas, porque ele não pode jogar de 9 de costas, de pivô, né? Não Tem tem. o físico pra isso. E na beirada ele tinha que acompanhar o lateral adversário. Pô, aí você vai matar o Messi. Você subutilizava ele. E aí criou o falso 9. Foi assim que foi criado o falso 9, nesse período. Então, esse momento do Barcelona, ele precisa ser analisado com parcimônia. Foi um momento, Mágico, né? uma conjunção de fatores possibilitaram aquele espetáculo. E não, aí nós brasileiros, Marcelo, isso eu vi, inclusive em vários debates que eu tive dentro de diretorias. Eu exponho isso. Então, foi aquilo que o Mauro falou? Foi um pouco. Mas mais foi isso. Sabe aquele negócio brasileiro de ser, vamos copiar tudo e só porque deu certo em um período? Não, você não pode fazer isso. Você tem que sempre analisar, adaptar o que você acha de positivo para o teu mercado, para o teu futebol, para o teu jeito de ser e aplicar aquilo que vai te dar resultado. Não só cegamente pegar um modelo e tentar replicar, até porque aqui o jogador não fica 10 anos num clube, ele precisa ser vendido. É outra realidade. Os gramados não são como os gramados europeus, a temperatura prejudica, o clube não tem dinheiro para manutenção. Eu joguei Série B no Guaratinguetá um ano, o gramado era horrível. Ontem teve um jogo no Mineirão, o gramado horrível, de Libertadores.
Pô, então toda Até ontem estava interditado, né? Então, Até como você semana vai fazer passada. um tic-tac num campo horroroso, num campo que não te dá condições? É diferente lá da Europa. Então, tudo isso precisava ter sido analisado e não foi. Toninho, você falou uma coisa que foi observar grandes times, times que marcaram época. Trazendo para o Brasil, o Palmeiras da Parmalat marcou época, né? E você fez parte do início dessa geração Parmalat. Para muitos, eu lembro na época, eu era moleque ainda, 14 anos, era a era Parmalat, né? O que que foi? E aí eu quero um pouquinho do Toninho, gestor do Fortaleza, do Palmeiras, da Portuguesa, com o Toninho, jogador daquela época, para misturar um pouquinho aí, fala aqui o tema do podcast, né? Esporte, gestão e negócio. O que que foi, na visão do Toninho atleta, e hoje, 20 anos depois, na visão do Toninho gestor, o que que foi a era Parmalat? Certo. Inclusive, eu participei de 2 projetos da Parmalat. No início, quando ela chega, com o Brunoro, eu era capitão do Palmeiras quando o contrato é assinado, fevereiro, março de 92. Logo em julho, teve um amistoso, Parma e Palmeiras no Parque Antártico. Inclusive, eu fiz um gol no Tafarel. Foi um Estamos amistoso, descobrindo vários gols seu aqui hoje, hein? foi um amistoso comemorativo da assinatura desse contrato, da parceria. A Parmalat foi uma cogestão muito exitosa, marcou época e se fixou como uma pioneira, um modelo pioneiro, vamos dizer assim, no futebol, que hoje já está até sendo ultrapassado pelas SAFs, né? Esse modelo tinha a Parmalat aportando dinheiro e dividindo a gestão com o Palmeiras, com o clube, correto? Então tinha o diretor de futebol do clube, Dr. Gilberto Tipulo, que depois me levou como diretor dele no Palmeiras. E tinha o Brunoro. Os dois comandavam o futebol. Então é diferente das SAFs de hoje, onde a empresa compra e manda. Né? Uhum. Foi uma cogestão e ela saiu à frente dos demais adversários porque tinha um aporte financeiro gigantesco de uma equipe, de uma empresa de laticínios que era desconhecida no Brasil e queria ganhar esse mercado. Você não via produtos da Parmalat nas prateleiras. Eu lembro, tinha 20 anos, 22 anos, 92, 23 anos. E foi um sucesso, porque com dinheiro é óbvio que é mais fácil fazer tudo. Você pode não ganhar nada com dinheiro, pode acontecer. Mas se você minimamente faz um trabalho bem feito, o Palmeiras já era gigante, né? História do Palmeiras já era um clube grande. E aí vem um aporte financeiro. Então o que que acontecia? Quem que é o melhor jogador do Vasco? Edmundo, vou comprar. Quem que é o melhor jogador do Guarani? É o Djalminha, vou comprar. Quem que é o artilheiro do Guarani? Foi artilheiro do Paulista? Luizão, vou comprar. Era assim. Então isso ajudou. Quando eu estava lá, eu fiquei 1 ano com a Parmalat, depois eu fui negociado para o Botafogo. Nós já tínhamos pelo clube, né? Já tínhamos o César Sampaio, daquela turma, Evair, César Sampaio, já estavam conosco desde 91, bem antes. Aí chegaram em 92 Mazinho e Zinho. Chegaram também Maurílio e Giancarlo. Jogou comigo no São José, que até depois queria falar disso. Chegaram mais alguns jogadores, Mazinho, Zinho. Aí em janeiro, a gente já foi vice-campeão paulista, perdeu para o São Paulo do Telê. Em 92, em dezembro, que aquele ano o Paulistão era no segundo semestre. Aí vira o ano, chegam Antônio Carlos, Roberto Carlos e Edmundo. Seleção. Então ali começa o início da Parmalat. Eu saio um pouquinho antes, o idiota, que o burro, saí antes 3 meses, 2 meses antes de a fila ser interrompida, o que foi uma tristeza muito grande para mim. Eu queria ser muito, né, por ter me formado ali no Palmeiras, ser capitão, ter uma história identificada ali. Eu queria estar muito nesse momento. Eu acabei saindo por minha vontade, né? Lógico, teve um interesse do Botafogo, fez uma proposta, eu fui ao clube, a gente conversou, acabou saindo de boa, assim, a gente saiu numa boa, né? Sempre saí muito bem do Palmeiras, assim, né? Uhum. Nas 2 vezes que eu trabalhei lá. Enfim, e ali começou uma era, mas eu acompanhei, né? Ali já era, eu vi de perto a mecânica, a dinâmica da parceria. Toninho, mas você falou que tá superado pela SAF, né? Que a era Parmalat foi um sucesso, é inegável. Aí, A história conta. Mas quando começou, não tinha lá
treta no vestiário, porque assim, aí eu sou do Palmeiras, você veio pela Parmalat, como é que era? Aí eu tô perguntando na visão de jogador, como é que era isso, né? Pô, eu tô aqui, sei lá, roendo o osso há 10 anos, agora essa empresa compra um cara e paga muito fora do mercado que se paga aqui. Como é que foi isso numa época que ninguém, né, falava de cogestão, terceirização ou muito menos SAF? Os ciúmes, né, do salário maior, a inveja. Olha, Marcelo, vou ser sincero para você, nós já tínhamos, eu já tinha, não vou nem falar de mim, que perto desses caras mas a gente já tinha o Evair e o César Sampaio do clube, eles eram do clube. Uhum. E aí chegou o Mazinho, o Zinho. Eu tenho uma personalidade, eu vou falar por mim. Eu nunca tive nenhum tipo de problema, inclusive o meu raciocínio era, pô, se eles estão contratando um cara e eles cara ganhando mais, não me interessa, o quanto ele ganha. Se ele ganha mais que eu, melhor para ele, sem problema. E esse cara o que importa é que esse cara tem qualidade e vai me ajudar a ser campeão, vai valorizar a minha carreira. Né? Era isso que eu pensava, me lembro como se fosse hoje. No entanto, na imprensa saíram algumas coisas, até mesmo depois, né, que eu saí. Eu vi que às vezes tinha alguma coisa na imprensa, uma desconfiança de que poderia estar rachado o grupo, que um fulano não fala com o outro, ou o outro pediu aumento porque o outro veio ganhando mais porque era da Parmalat, né? Talvez isso tivesse sido alguma especulação da imprensa, que isso é normal, né? Uhum. Nada negativo aqui com a imprensa, mas pode acontecer. E nunca vi, assim, nunca, entre nós, assim, nunca teve entre nós do clube, por exemplo. Uhum. Pô, esses caras estão ganhando muito, e a gente? Nunca teve esse papo, cara, certo? Não, pelo menos comigo, presente, né, Marcelo? Eu te Nunca. perguntei como atleta, né? E hoje, com a visão de gestor que você tem, como é que você viu esse choque lá em 1993, né? Como é que foi a chegada de uma multinacional, de repente vai para a camisa? Eu lembro muita gente falava, o Palmeiras vendeu a camisa, né? Até de forma pejorativa. Aí vira a era Parmalat. Como é que hoje, como gestor, como é que você entende esse momento do futebol brasileiro fazendo uma viagem no tempo? E claro, né? Onde não se falava de SAF, não se falava da profissionalização que se fala hoje, né? No pensamento da época. Já mudou muito, né? O futebol como indústria, hoje ele atinge um patamar muito alto, porque tem audiência, né? Todo mundo gosta de esporte, e futebol é o Uhum. primeiro esporte do planeta, de mais audiência. Então, é natural que o futebol atraia mais investimento. Mas eu acho que isso é saudável. Eu acho que provoca distorções. Algumas pessoas, alguns atletas aproveitam mal esse auge que eles têm financeiro, essa possibilidade de ter alguns, mas na grande maioria, a indústria crescendo, você consegue atrair mais jovens e tirar das ruas, dar uma oportunidade, mesmo que ele não se torne profissional, você faz ele querer ir para um clube, fazer um futebol até os 18, depois não consegui me encaixar num clube ou no outro, mas ele passou aquela idade crítica de pré-adolescência e adolescência, né, Marcelo? Que tem muita droga, que tem facilidade de acesso às drogas, o caramba. Isso tudo é muito importante. O futebol tendo essa visibilidade, as pessoas ganhando bem, tendo esse glamour, embora a gente saiba que é para uma minoria, isso tira garoto da rua do mau caminho, né? Então, todos os esportes, sempre a gente torce para que cresçam também junto com o futebol. Naquela época, uma coisa que a gente tem que, só voltando um pouquinho, uma coisa que é muito presente no patrocínio do esporte é que isso se eterniza quando o time é campeão. Então, você vai fazer uma matéria do Palmeiras hoje campeão naquela época, vai aparecer a marca, né? Como é a do Corinthians quando foi campeão, Duchas Corona lá em 82, 83, Calunga. depois Calunga, se eternizou. Então o patrocínio se beneficia muito, é barato investir em futebol, na verdade, a verdade é isso. É muito claro para mim isso, eu vi de perto. Aí teve os bichinhos de pelúcia da Leite Uhum. Parmalat, assim, a Parmalat saiu do Brasil, depois ela veio a quebrar, né? Os mais jovens não sabem da história da Parmalat, depois ela quebrou lá na Itália, por desvios fiscais, enfim, não vou entrar no mérito que não é o papo aqui. Mas assim, o projeto Futebol Parmalat, futebol no Brasil, foi muito exitoso. Assim, eles conseguiram entrar no Brasil, no mercado brasileiro de leite.
né, através do Palmeiras, né, depois Juventude. E olha só, Marcelo, uma coisa que é bem pertinente ao seu programa. Ao final da minha carreira, já tinha 29, 30 anos, não me lembro, por aí, a Parmalat abriu um outro projeto. Eles compraram uma outra marca de massa de tomate, chamada Et, do Elefantinho. Uhum. Eles compraram essa marca, cuja fábrica era em Jundiaí, e pegaram o time de Jundiaí, Et Jundiaí. compraram o Paulista de Jundiaí, que é muito tradicional. Uhum. Hoje está sumido, está lá embaixo na última divisão, tipo São Paulo, mas todos nós sabemos quem é o Paulista de Jundiaí, o qual eu tenho muito respeito. Na época eles compraram, botaram o Et Jundiaí, mudaram o CNPJ, contrataram fomos eu, o Neto, o Wagner Mancini, vários jogadores que já tinham um certo currículo na carreira, e a gente jogou lá e eles revitalizaram a marca Et, porque quando eles pegam um projeto desse de futebol, dá muita visibilidade, e aí a marca é exposta, né? Indiretamente ela é exposta. Então, são projetos que foram conduzidos pela Parmalat, dos quais os dois eu participei. Só queria dar esse testemunho aqui, que foram dois projetos muito interessantes que eu participei deles, de cogestão. E hoje, Toninho, você não vê espaço no futebol mais para cogestão? Você acredita que ou é diretoria tradicional ou é SAF? Esse modelo, tem espaço para esse modelo Parmalat no futebol hoje ou não? Eu acho que tem, sempre tem tudo na minha cabeça, assim, é meu jeito de ser, né, Marcelo? O papel sempre, ele aceita tudo. Você num contrato bem feito, né, você pode fazer qualquer tipo de... O que acontece é que na cogestão, hoje, a empresa não pode ser dona do jogador, dos direitos de venda do jogador. Uhum. A FIFA não permite. Naquela época não tinha isso. Então, por exemplo, eu vou lá num clube hoje, ponho metade da receita, ponho metade do orçamento, e na hora que vender um jogador, é só o clube que tem direito perante a FIFA. Lógico, você vai redigir um documento dividindo aquela metade do lucro geral do clube. Isso você pode fazer particularmente, Uhum. né? Mas a empresa, então, só que isso gera uma pode ficar mais frágil a relação, um pouco mais frágil, né? Porque uma parte mal intencionada pode romper esse acordo e ter que ir na justiça e tal. Quando você é dono do clube, quando é SAF, o empreendedor, o investidor, compra o clube. E o clube que inscreve os jogadores, é a dona dos contratos, né? Então, a FIFA não permite que uma empresa, naquela época, podia ser Parmalat, ir no contrato, Palmeiras 40% do Toninho, Parmalat 60%. Como um exemplo, né? Não era assim, eu era 100% do Palmeiras, mas um exemplo. Mas isso podia, era aceitável perante a FIFA, hoje não é mais. Agora, eu acho que cabe a cogestão. Havendo um contrato bem feito, prevendo todas as receitas futuras que às vezes não são visíveis naquele momento. Se eu vender, o jogador explodir. E se eu não vender direto para o exterior, mas eu boto no São Paulo, estou num time menor. Aí boto no São Paulo 40%. Aí a gente fica sócio nos 60% que está no São Paulo. Aí o São Paulo vai vender. O São Paulo que tem o direito de vender, né? Decidir a venda. Tudo isso tem que ser, todas essas possibilidades que a gente já vivenciou, você pode pôr no papel, né? Então, eu acho que bem redigido, não tem problema, dá sim para fazer a cogestão. E aí eu não quero ficar só na gestão com você, tem muitos assuntos, mas eu vou emendar, você está falando de cogestão, para a questão da SAF, né? É realmente, na sua visão, a solução, e como muita gente diz, naturalmente todo mundo vai caminhar para isso, ou não? Porque essa onda da SAF que o Brasil vive agora, a Europa viveu aí há 8, 10 anos, né? E tem clubes na Espanha, por exemplo, em Portugal, que foram SAF que hoje foram lá da primeira para a terceira divisão. Depende mais do grupo que está comprando, muito mais do grupo que está comprando, ou do modelo juridicamente a SAF, como se ela fosse uma salvadora da pátria, né? Não, o que faz um clube ter sucesso administrativo são as pessoas, independente do modelo. Pode ser o associativo e ter lucro e ser bem sucedido, como pode ser SAF e ser bem sucedido também. Vamos analisar aí alguns
problemas recentes que nós tivemos. As lojas americanas está quebrando. As lojas Marisa está vendendo loja, está reduzindo o seu tamanho. Então, isso pode acontecer. Imagina uma SAF pequena de um clube do interior. Se não pode quebrar? Claro que pode quebrar. É uma empresa. O que aconteceu é que hoje você vira SAF, você tem um incentivo fiscal muito grande. Você paga 5% sobre sobre a sua receita, por 5 anos. Se você vender isso, os primeiros 5 anos, você só paga 5%, é imposto único. É diferente de 17,5%, 16%. Geralmente as Bem empresas diferente, pagam. É muito diferente. Uhum. Isso incentivou vários investidores. E se você vender um jogador nesses 5 anos, você não paga, está fora dos 5%. Ele só vai fazer parte dos 5% se você vender jogador por 5 milhões de euros, vamos dizer, depois do 5º ano. Aí você reduz 1% do devido, que de 5 vem para 4, mas você passa a pagar 5% sobre venda, sobre todas as receitas, venda de jogador inclusive. Nos primeiros, repetindo, é complicadinho, nos primeiros 5 anos você não paga imposto sobre venda de jogador, só após 5 anos. Se o grupo for competente e E, conseguir gerar a venda em 5 anos, é não, lucro e, e absoluto. mesmo, e mesmo você passando a pagar após 5 anos 5% sobre venda de um atleta, é pouco. E você passa a pagar 4% da administração geral do clube. Então é muito vantajoso da forma fiscal, né? E além disso, você está investindo em futebol, que é algo que bem gerenciado, bem administrado, dá muito resultado. Por quê? Hoje não é só venda de jogador. Hoje, se você entra numa Série 1 de Paulistão, você pega ali 5 milhões de cota de televisão, no mínimo. Se você for permanecendo na Série 1, vai crescendo esse percentual. Na Série 2, você já pega 2 milhões e pouco. 1 milhão e 500, alguma coisa assim, não me lembro por aí, 1 milhão e 200, 1 milhão e 500, né? 1.200. Então, a Copa do Brasil, se você vencer, você ganha 70 milhões. Além do que você está ganhando de bilheteria, né? Porque você está indo para uma final de Copa do Brasil, você está enchendo o teu estádio, botando 40, 50 mil, depende da capacidade. 3 milhões de receita por jogo, 5, depende de quanto você cobra de ingresso. Enfim, então o futebol não é só venda de jogador. Hoje o futebol tornou-se sim uma indústria, a televisão, até as mais divisões mais baixas, ela tem transmissão. Você pode não receber tanto da TV numa Série C, mas você pode vender melhor a tua camisa, o teu espaço, porque está na TV. Você está entendendo? Então, essa indústria cresceu lá no topo. Quando ela cresce no topo, a pirâmide também recebe incentivos, mesmo as categorias mais baixas. Então, ela está crescendo. Então, tudo isso faz o modelo SAF ser vantajoso para quem investe na questão tributária. Agora, se vai ser sucesso só porque virou SAF, não, isso não. São as pessoas que fazem a administração. Aí depende do. Você está entendendo, Você Marcelo? teve sucesso lá em 2005 no Fortaleza, em 2008 no Palmeiras, em 2022 na Portuguesa, né, como gestor, se eu não estou esquecendo de outros pontos. Nenhum desses 3 era modelo SAF, Nenhum. né? E todo mundo que conhece o Toninho, né? Esses dias eu encontrei com o Dorival na federação, eu falei, eu sou amigo do Toninho. Ô, Toninho, Toninho. E todo mundo fala, Toninho é muito sério. Parece que o seu sobrenome não é Cecílio, né? Toninho muito sério. Todo mundo te tem como referência. O primeiro ponto quando falam de você, fala, ó, o Toninho é muito sério. É o seu sobrenome aí no mercado da bola, né, Toninho? É, o que é pra você, assim, entender o que é seriedade, o momento que falta seriedade, e o que é algo que mesmo com seriedade não consegue se reverter, Toninho? Você acredita nisso, que é clube com 100 anos, com dívida, afundado, com tudo penhorado? Onde que essa sua seriedade pode ajudar? Pessoas como você, obviamente tem outras, né? Pode ajudar mesmo no modelo associativo, falido, penhorado, e sem muita expectativa, Toninho. Até que ponto essa seriedade ela pode inverter um jogo? Na verdade, a seriedade combinada. Imagina, eu não sou mais sério que. Acho que a maioria no futebol é séria como eu, né?
Mas não é isolado, acho que aí tem que ter o conhecimento também. Eu vou dar um exemplo, Marcelo. Por exemplo, vamos pegar dois cenários, um que eu participei, Palmeiras em 2007 chegando na administração. O Palmeiras tinha acabado de ser, em 2006, o primeiro time a não cair. E eu encontro o clube devendo, coisa que eu nunca tinha visto. Eu trabalhei no Palmeiras 13 anos, como eu disse no início, nunca recebi atrasado. 10 anos como jogador, nunca recebi atrasado é piada, né? É um clube muito sério, sempre foi. Mas, no meu retorno como dirigente, eu encontrei esse complicador. E a gente conseguiu. Então, o que, que acontece? Você não pode gastar, senão aumenta a dívida. Eu tinha uma dívida controlada. Nada que o outro exemplo que eu vou dar é o Cruzeiro. Né? Eu acho que é pertinente, porque eu também joguei no Cruzeiro saneado e correto. E depois vi o Cruzeiro chegar no que chegou, que a única salvação era a venda. O Palmeiras, por exemplo, o Corinthians nunca passou tanto por isso, né? Por esse. Mas eu peguei um Palmeiras assim e a gente tinha que ganhar, porque o torcedor não quer saber. Você tem que ganhar mesmo devendo. A verdade é essa, Cobrança é Marcelo. igual, com dinheiro, sem É dinheiro, igual. é Não igual. adianta você falar, não, eu tenho que pagar aquela conta, não dá para trazer aquele jogador, mas você tem que. Então, o que que acontece? Aí entra, eu acho, não só eu, né, Marcelo, mas a gente que participou do futebol como jogador, tá, vive o futebol como profissão, eu acho que a gente conseguiu escolher detectar no mercado de jogadores que eram um pouco mais numa segunda prateleira financeira, mas na primeira prateleira técnica. Então a gente trouxe, foi arrumando a casa e tendo um resultado esportivo. Tanto que no primeiro ano a gente paga tudo, chega no final de 2007, tudo zerado, todas as dívidas eram direito de imagem atrasado, comissões de empresários atrasadas, fornecedores atrasados. Só que o clube não parou, porque tem muito crédito, né? E a gente conseguiu tocar os campeonatos, mas a gente teve que montar um time sem investimento. E aí a gente foi buscar na Série B, encaixou no que já tinha, que era de respeito, o elenco sempre do Palmeiras é de respeito. Então a gente foi encaixando as peças, trouxe um treinador barato, não podia trazer um treinador renomado. Então foi a primeira grande oportunidade do Caio Júnior. Ninguém conhecia o Caio, tinha feito um trabalho bom no Paraná Clube. Então a gente arriscou. Só que a gente arriscou conhecendo, analisou, viu o Caio Júnior, trouxe, ajudou ele. Ficou um ano inteiro. Em 2007 a gente chega quase, perde a classificação em 2007 para a Libertadores na última rodada, no dia que o Corinthians cai. A gente estava jogando no Parque Antártica, no Palestra Itália, perde do Atlético Mineiro, em casa. E sai da Libertadores. Eram 4, não são 8, né? Não, como é hoje, né? São 8. Eram só 4. A gente perdeu em casa. Mas olha que campanha brilhante, que a gente não tinha investimento, quase pegou Libertadores. Então isso foi a rédea curta, muito trabalho, saía 10 horas da noite do clube, chegava às 7, quase que todo dia, sábado e domingo, jogo, viagem. Então, assim, só que eu tinha uma diretoria a gente é amigo até hoje. Eram 2 diretores de futebol, mais o vice-presidente, que nós nos reunimos até hoje. A gente foi assistir jogo outro dia juntos, jantar. A gente se deu muito bem e era gente honesta. Nunca teve um pedido, sabe? Diferentão. Traz aquele jogador porque é empresário. Isso não existiu. Uhum. Eu gosto de dar esse testemunho meu, foram 3 anos. E nunca existiu um caso desse, porque se fala muito, né? Futebol prostituído, futebol só entra no Palmeiras se tiver empresário X. Na nossa época, isso não existiu. Nunca tive um pedido fora dos preceitos de ética, de governança. E em 2008 você é campeão paulista, né? Então, aí a gente, como que se faz futebol, né? Você falou, caso não tenha tanto, Com muita seriedade, mas com o bolso não tão bom. com muita seriedade e às vezes sem o investimento. Então é isso, Marcelo, não é só a seriedade, é a seriedade que é importante, mas também é o conhecimento. Quem que nós vamos contratar sem dinheiro? Precisa contratar qualidade, mesmo sem dinheiro.
E aí precisa ter um pouco de conhecimento. É claro que a tua margem de erro aumenta. Eu não vou dizer que eu não Claro. errei. Claro que eu erro até hoje. Errei na portuguesa, inclusive no último trabalho, em alguma situação ou outra. Mas no geral foi exitoso. Uhum. No geral você consegue os objetivos, né? Você vai errar numa contratação que o jornalista tal vai bater, ou o torcedor vai bater naquele, não vai ver nada que você fez certo. Porque essa é a ingratidão do futebol, é essa, né? Uhum. É difícil pessoas olharem o que você faz de bom. Mas, no geral, isso é possível, né? Agora, por exemplo, aí vamos dizer, a seriedade minha seria suficiente e conhecimento para pegar o Cruzeiro com a dívida que tinha de mais de 1 bi e Nem me você, nem considerar ninguém. dirigente? É difícil. Nem você, nem ninguém. Não, não sei, eu não Não dá, sei. Tony. Por exemplo, primeiro, eu ia ter que renegociar dívidas, né? Mas é diferente, porque daí você tem a dívida, você tem o rombo e tem polícia na porta. E você não consegue Aí, pagar o cara. aí você tem polícia na porta também. Aí acho que já muda o patamar da história, né? É Marcelo, complexo. é isso que eu acho também. Eu nunca peguei uma situação tão desafiadora como essa. Uhum. Mas eu imagino que seja um cenário dos que eu peguei como dirigente, seria o pior. Eu não Com peguei um certeza. cenário como esse ainda, né? Todos Uhum. os cenários que eu peguei foram desafiadores, mas todos eles, mas a gente conseguiu, sabe? Gastava menos, mas pagava em dia, isso é fundamental. Gastar menos, não vou trazer esses 3 caras que a torcida está pedindo, não vou porque eu não tenho dinheiro. Se eu trouxer, vão me xingar, não vou trazer, mas eu vou pagar em dia. Aí eu prefiro esse caminho e eu sei que ele rende mais do que você atender a torcida trazendo um veterano Uhum. que vai ficar no DM, porque já não tem tanta condição, enfim, aquela coisa toda. Enfim, isso aí você vai pegando confiança, né, no seu modelo de gestão. Em 2008 você foi campeão. Quem que era o treinador do Palmeiras? Luxemburgo. Luxemburgo, exatamente. Em 2008 você é campeão paulista com o Luxemburgo É, como treinador, né? sim. A gente está em 2024. Vamos fazer uma viagem no tempo. Em 2008, era o maior treinador que você tinha trabalhado até então, ou um dos maiores, Tony, sem Ah, dúvida? sem dúvida. Eu tinha pego o Vanderlei como adversário, né? E quando ele chega no Palmeiras, eu tinha acabado de sair um mês antes. Quase trabalho com ele como atleta, mas fui várias vezes adversário dele como atleta. Ele de treinador, né? Que o Vanderlei, para quem não sabe, foi lateral esquerdo do Flamengo, do reserva do Júnior, Uhum. capacete. É, O Vanderlei aí a gente já conversava, né? Pô, o Vanderlei é bom, o Vanderlei é isso. E ele ganhando, né? Ele ganhando, sendo campeão. Aí eu pego ele já, depois que eu parei de jogar como diretor. E eu fui um entusiasta da. Eu que provoquei a contratação dele. Ou a gente renovava com o Caio Júnior, e eu achei que, até cruzando dados políticos, que a gente precisava de um título no último ano de gestão, o Caio foi perdendo força naquele momento, porque a gente gostava dele e eu fiz essa ponderação. Olha só, né, Marcelo? É legal falar nisso, que a parte política numa empresa, numa SAF, não existiria. Com certeza não. Olha como impacta a gestão, cara. E eu fui um dos caras, sem nenhum problema de admitir isso. Politicamente, nós precisamos ganhar um título ano que vem, senão a gente não faz o sucessor. Eu falei isso, e é normal falar isso. Você tem que Claro, considerar. claro. Você está no ambiente político, eu vou considerar o ambiente político. Muita ilusão achar que a política não interfere nisso. Lógico. Se eu tivesse SAF, talvez eu não tivesse trocado o treinador. Porque se a gente não ganhasse o ano que vem, mas fizesse uma gestão financeira e esportiva decente, eu não ia ser demitido, não ia ter eleição, a gente não ia ser deposto, enfim, Uhum. não ia perder eleição, né? Porque não ia ter Claro, eleição. SAF, é. É uma empresa. Uhum. Olha a diferença. Ali, eu lembro que eu fui favorável, nós temos que trazer um treinador que aumente para quase 90, 80% de chance a nossa capacidade de ganhar um título ano que vem. Eu fui opinião até contrária aos outros três. E eles acabaram me atendendo. A gente demorou uma semana para decidir isso, que 10 dias. E o Caio tinha feito um bom trabalho, mas a gente acabou estando fazendo a coisa certa. A gente traz o Vanderlei estava no Santos, a gente traz o Vanderlei, em 3 meses nós fomos campeões paulista, jogando muito bem, e pegamos Libertadores no final do ano. E quase ganhamos o brasileiro também. Então, fizemos o sucessor, o presidente Beluso entra e ganha a eleição, que era da nossa chapa, do nosso apoio. Uhum. Então, tivemos continuidade. Então, você vê como que é.
Ô, Tony, aqui a gente tenta falar um pouco de esporte e de gestão, né? De pessoas e de negócios. E pelo menos na minha geração, né? Eu com 44 anos, o Vanderlei é o maior treinador que eu vi. Né? Teve o Tele, mas eu acho que era um pouco criança ainda para falar de Tele Santana. Lembro de São Paulo campeão do mundo, mas tinha 12 anos. Tal. O que eu acompanhei mesmo foi o Vanderlei Eu trabalhei Luxemburgo, com os dois. sem dúvida. O que eu quero te perguntar, assim? Aí eu quero aquela mistura do Toninho atleta, gestor, treinador também, que você foi, a gente vai falar um pouco disso depois. É, por que o Vanderlei é, se tornou esse Vanderlei? O que ele tinha de tão diferente, especial para ganhar tudo que ele ganhou, né? E da forma com que ele ganhou. Porque não era só ganhar, era ganhar jogando bem, né? Um futebol que agradava a torcida, que agradava até a imprensa, né? Que é muito difícil. Ele tinha coragem, ele realmente jogava para frente, ele era agressivo na sua forma de passar a ideia. Então, isso o jogador gosta. Principalmente jogador de time de ponta. Né? Vamos falar de 12 times no Brasil, né? Uhum, É, 12, 15, vai. E hoje alguns emergentes aí se fixaram na prateleira de cima, sim. como Atlético Paranaense, enfim. Esses jogadores que estão ali, eles não querem um treinador medroso, porque eles estão acostumados a agredir, sabe que a torcida vai chiar se ficar atrás, como hoje até acontece no Corinthians. Eu vi o jogo do Corinthians, o Corinthians marcando atrás, no bloco, um bloco mais. Com o mesmo treinador que trabalhou comigo, né? Mas por quê? Ele deve, isso é uma suposição minha, né, Marcelo? Ele com certeza não está tendo a confiança de fazer o que ele quer. Porque de repente ele acha que os zagueiros dele são muito lentos, não pode expor tanto, vai ter que ser, né? Então ele tá querendo jogar com o resultado. Eu vejo um Vanderlei hoje, e eu vejo um Vanderlei cauteloso, porque o resultado não vem, ele sabe da pressão, o momento dele já não é aquele de indiscutível. Então você vê essa transformação no Vanderlei, né? Você vê esse cuidado. Lá não, lá naquela época ele era o top, junto com o Tele. O Muricy ainda estava em busca dessa afirmação, 2006, 2007 e 2008, que o Muricy foi tricampeão, aí sim ele entrou nessa prateleira, ainda não Uhum. era. É, E aí o Vanderlei, ele era muito agudo no que ele pedia. Como ele ganhava bastante título, os jogadores respeitavam Tinha muito. Então casca, ele, né? ele podia fazer o que ele quisesse com o elenco. Ele podia bater de frente com o maior jogador do grupo. E todo mundo já sabia disso quando ia trabalhar com ele. Uhum. Então o respeito já era maior. Hoje mudou um pouco. As pessoas respeitam o Vanderlei. Eu sei disso. No entanto, não é como aquela época, né? É normal isso aí. Mas eu vi outra coisa, o Vanderlei pensava na frente, ele sempre tinha um olhar à frente, ele era um inquieto taticamente, ele gostava de pensar em várias soluções, sempre que a gente conversava, ele era um cara que ficou essa imagem para mim, ele pensava à frente o todo, a tabela, naquela época nenhum treinador fazia muito isso, ele fazia. Ele Toninho, pensava na tabela, ó, nós vamos jogar lá, mas aí, pô, já vou segurar aqui porque vai tomar um cartão ali. Ele já pensava à frente e pensava em estrutura, em hotel, em viagem, em logística, em viajar 2 dias antes, em concentrar antes. Tudo isso foi inovação do Vanderlei. eu acho que hoje podem caber a ele algumas críticas, né? O Vanderlei não se atualizou, o Vanderlei não tem mais o diferencial que tinha na década de 90, mas um colega da SP, né, e me fugiu o nome agora, falou muito é, de um olhar muito trágico sobre a coletiva de apresentação dele, né? Onde ele nem tinha feito um trabalho, não tinha uns 5 jogos para avaliar, não tinha 10 jogos para avaliar, e ele falou: olha, hoje se fala muito de racismo. Tá aí o Vini Júnior agora, né? Essa coisa horrorosa, né? Do racismo. Tá aí a questão da homofobia, né? O Corinthians acabou de ser multado por gritos homofóbicos contra o São Paulo, mas ninguém fala de etarismo, né? Assim, o Vanderlei, antes de fazer um jogo, foi praticamente humilhado na entrevista de apresentação dele, né? Como ultrapassado, como velho, como não sabe nada, até caricato, né? Sim, Imitando o jeito dele de falar o professor e tal. E você, aí também, além de agora de atleta e gestor, foi treinador também, né? É, óbvio, acho que ninguém vai discutir que o Vanderlei não é o Vanderlei de 94 do Palmeiras, de 98 do Corinthians, que encantou o Brasil, aquele time de 98, lá, aquele meio campo que ele formou. Ok, mas
Você não acha que passa um pouco do ponto, Toninho, assim, antes de eu ter uma análise do jogo, eu ser acusado de velho para desenvolver o meu trabalho no futebol? Não Ou tem. o futebol tem idade, sim, assim, tem não dá mais, tá velho. Não, eu tenho uma forma de pensar do Vanderlei, já que eu trabalhei com ele 1 ano e meio, né? Eu posso falar isso, tranquilidade, o que eu acho. Mas, Marcelo, por exemplo, você foi repórter de futebol. Eu te conheci assim no campo, Uhum. em Guaratinguetá. Você cobriu vários jogos de Série A já, enfim. Você não faria nenhum tipo de brincadeira com o Vanderlei, porque é da sua educação. Eu te conheço, mas eu te conheço. Eu acho que é um pouco da educação do brasileiro, sabe? Que no grupo de repórteres lá que cobrem o Corinthians tem os mal educados e os bem educados. Tem cara que vai pensar, mas não vai falar. Ah, o Uhum. Vanderlei está ultrapassado, mas eu vou respeitar o Vanderlei, o que ele já fez no. Sabe, o Vanderlei era para ter uma estátua de tudo que ele já fez. Ele foi um pioneiro, ele foi um exemplo, ele é ainda. Então, assim, esse respeito não tem com ninguém aqui no Brasil, Marcelo. Desculpa Perfeito. falar, cara. Concordo. É, o Tele, vou citar o Tele. O Tele ganhou um brasileiro em 71. Não sei se você sabe. Pelo Atlético Mineiro. Em 71, primeiro brasileiro desse formato atual, de Brasileirão, né? Tirando o Roberto Gomes Pedroso, Uhum. ele foi campeão em 71. Esse cara foi considerado pé frio até ele ganhar em 92 com o São Paulo, o Mundial. Olha o desrespeito com esse cara que ganhou um brasileiro. O treinador que ganha um brasileiro nunca pode ser chamado de pé frio. Nunca na vida. Ele foi chamado porque perdeu a Copa da Espanha. Perdeu não, né? Foi desclassificado lá pela Uhum. Itália, você lembra? De 82, Sim. contra a Itália. Ele foi considerado pé frio pelo que ele fazia. Pô, ele tinha sido campeão brasileiro. Quer dizer, é um desrespeito. Aí pararam de chamar porque ele foi campeão só. Pô, aí não tem jeito, né? O cara é campeão, como é que Tem me que chama de engolir, pé né? Não frio? tem jeito. Então isso aí não é só no Vanderlei. Fizeram isso com o Telê. Então, isso é uma massa de repórteres, de gente da imprensa, colegas seu, da minha esposa, que não são iguais a vocês. Tem uma educação diferente, cara. Não, e assim, Toninho, para não fazer meia culpa, assim, que, ok, passada a temporada, 10 jogos depois, 20 jogos depois, que caiba o comentário de, olha, não inovou, usou uma tática ultrapassada, não foi corajoso como era antes. Mas eu acho que o ponto aqui de discussão, e a gente está falando agora de gestão de pessoas, é sofrer uma avaliação antes Então, sequer de assumir. mas, Marcelo, você sabe que eu acho que ele aceitou isso. Eu acho que aí teve um erro do Vanderlei, não é a culpa maior de quem. Do grupo que o ataca, achando que um cara de 71 anos não pode ser treinador hoje. Imagina. Ainda mais ele conservava. O que eu acho que ele também não poderia ter colocado. Ele colocou 10 jogos, pediu 10 jogos. Quando ele pede 10 jogos, não sei se você vai interpretar dessa maneira. Eu interpretei assim. Ele não é esse treinador. O que ele já conquistou, ele não tem que ter 10 jogos. Ele pode ter 20, 30, uma temporada. Ele se colocou 10 jogos. Acho que ele. Do tanto que ele ouviu que ele está ultrapassado, ele foi encolhido. Ele foi engolido. E ele participou encolhido já. Ele foi com. Putz, eu preciso me dar 10 jogos pelo menos. O Vanderlei fazendo isso. Ali eu vi um Vanderlei acuado, porque eu conheço ele. Ele batia de frente. Uhum. Ele já foi acuado. Ali eu acho que o maior responsável de reverter isso é ele mesmo, através da imprensa. Bom, vamos lá. Das entrevistas. Bom, aí as entrevistas não têm sido boas. As coletivas. Eu tenho acompanhado tudo que eu preciso, eu gosto, para aprender também. O que eu achei também, Marcelo? Eu vou fazer uma observação sobre o Vanderlei, que eu acho que poderia ter sido melhor da parte dele. Todo esse período que ele fica parado recentemente, eu posso estar errado, tá? Não me parece que o Vanderlei vê todos a Série B inteira. Se ele viaja para ver treinamentos do Bayer Leverkusen. Se ele viaja para ver. Não, ele é o direito dele, hein? Ele tenta abrir uma empresa disso, ele tenta ser senador pelo Tocantins, ele tá. Aí vem o Corinthians, você vê Foi no o Corinthians, coletivo né? e no linguajar dele que ele ficou parado.
Você concorda comigo, Marcelo? Então, eu não vou tirar, eu sou amigo, sou respeitoso, trabalhei com ele 1 ano e meio, fomos campeões juntos, sou grato a ele e respeito ele. Mas também estou dizendo que eu acho que ele também não teve esse cuidado, caso ele voltasse a ter um convite de um grande, como aconteceu, ele também não se preparou para essa volta. Então, você vê nele uma forma de se expressar um pouco na defensiva. Fica claro isso pra gente. Então, uma pessoa pergunta: por que você escalou o Matheus Bidu? Ele falou: escalei porque eu quis. Ele falou: Sim. então não pode, ele tem que explicar. Ó, Uhum. qual que seria a explicação? Olha, eu já joguei, vamos supor que seja. Eu acho que foi. Eu já joguei com o zagueiro uruguaio na lateral Bruno direita. Mendes. Bruno Mendes, entrei com ele ali, porque o Arthur, o lateral esquerdo do Flamengo, ataca muito, é um dos melhores jogadores nesse início de ano no Flamengo. Quero um lateral ali, que o Fagner está um pouquinho cansado, vou dar uma folga para ele, vou fortalecer a marcação ali. Como eu vou fortalecer ali, ele não é um cara que vai passar do meio, vai faltar na fase ofensiva, eu vou botar o Adson, que vai me entregar as duas coisas, defensivo e ofensivo, que o Adson é garoto. E no lado esquerdo eu vou ter um lateral que agride, que é mais jovem do que o Fábio Santos. E ali vai jogar o Gerson, que o Gerson vai sempre para dentro, não é um cara agudo, não é um Cebolinha, não é um Bruno Henrique. Uhum. Eu posso ter um cara ali que sai mais, porque o cara que vai que vai dar nas costas dele é um cara que é meio de campo, vai parar a bola, que era o Gerson, jogou ali. Então é uma explicação plausível. Era isso que é importante ele falar. Mas ele falou, ele preferiu dizer, eu escalei porque eu quis. Eu acho que também essa parte o Vanderlei poderia repensar e usar a entrevista, né, Marcelo? A gente precisa usar a entrevista, ali a forma, o espaço onde você tem para se defender, para explicar o que você fez, explicar o trabalho, enfim. Mas eu acho que é isso aí, eu acho que falta respeito às pessoas que fizeram história no nosso futebol. Torinho, e você tocou num ponto agora da comunicação, né? E aí queria sua visão geral. O que tem que ser pontuado? São um cara de personalidade muito forte. E o que também que um diretor sério como você, que uma diretoria séria, também paga um preço. E eu vou dar algumas explicações. Por exemplo, um clube faz uma campanha, caso do Corinthians contra o São Paulo, faz uma campanha, põe mensagem no telão, por favor, torcedor, não grite gritos homofóbicos. Aí a torcida vai lá e canta um grito homofóbico e o clube paga a multa, né? Aí lá na Espanha, um torcedor criminoso, né? Porque quem chama alguém lá daqueles nomes racistas é criminoso, né? Além de desrespeitoso, desumano, é criminoso. Aí na arquibancada, quer dizer, o clube faz campanha na rede social, faz campanha na internet, né? Somos contra o racismo. Mas 7 torcedores vão lá e cometem um crime na arquibancada, que é o crime de racismo. E o clube perde ponto e o clube é multado e tem prejuízo financeiro. Na sua visão, Toninho, isso é justo? Existe uma solução? Ou é uma pressão muito grande da imprensa, como o caso do Vinícius Júnior, foi uma pressão mundial gigantesca, né? E aí precisa se dar alguma resposta, e aí o clube paga por isso. O caixa do clube paga por isso. Eu acho, Marcelo, que você ofender uma pessoa pela cor da pele não tem perdão. Isso, a escravidão já foi a maior aberração do ser humano, né? Onde nós que somos brancos, nossos antepassados cometeram o maior crime na história do planeta. Não existe você fazer um ser humano escravo. Uhum. Não existe. Então é uma coisa até que me sensibiliza muito. Então hoje você escutar que eu acho que as penas têm que ser mais radicais. Você para o jogo. Você para o jogo, interrompe o jogo, não tem mais jogo. Não tem mais Concordo. jogo. Não perde ponto, que eu concordo com você. Por causa de um grupo de 15, o clube vai ser penalizado. Não. No entanto, se você aplicar uma medida mais radical para o jogo, os caras que vão se. A própria torcida do clube vai começar a policiar. As pessoas vão começar a ficar com medo de fazer ofensa. Porque, pô, se eu fizer ofensa, Concordo. a torcida tá aqui do meu lado, vai me matar, porque vai parar o jogo. Uhum. Não posso fazer isso. Então, eu acho que a prisão dessa pessoa e o banimento dos estádios tem que ser coisa mais radical.
Uhum. Sabe, Marcelo? Mas não é a multa que Simplesmente. resolve, né? Não é uma multa Não ou resolve nada. eu tô querendo, pelo amor de Deus, não quero minimizar o racismo, Eu porque é uma sei, coisa horrorosa, eu sei. criminosa, horrorosa, mas eu acho assim que um ato de racismo, que é uma violência gigantesca, né, contra uma pessoa, além de um crime, não é uma penalidade esportiva. É isso que você falou, para o jogo, É crime, né? né? É crime, eu acho que é outra esfera, porque quando você, assim, Exatamente. a pressão por resultado, por uma resposta, ela é tão intensa que às vezes, vamos pagar uma multa. O que significa para a educação do torcedor criminoso o clube pagar uma multa? Quer dizer, não é do bolso dele que tá saindo, para ele não muda nada. É, meu, O assim, clube paga uma multa, né? Então, assim, eu concordo com você, para o jogo, fica sem jogar lá 10 jogos, não sei, né? Alguma coisa que seja realmente, a palavra que você falou é essa, radical. tem que ser, cara. Radical. Agora, não é, na minha visão, eu quero te ouvir, não é perda de ponto. Não Também é acho que pagamento não. de multa, porque Também daí eu acho que acho você que está misturando a esfera não, eu acho que esportiva com a tem que esfera. punir o cara, Claro, muito. quem insultou, Severamente, tudo né? bem. E o espetáculo precisa sofrer um impacto para que seja criada uma cultura que Uhum. os próprios torcedores na próxima partida vão ajudar o clube a fiscalizar e vai inibir futuras ofensas. Uhum. Então, se para o jogo, isso é para servir para inibir próximos, não é para Uhum. vai estragar o espetáculo, vai. Mas é isso que a gente quer, porque daí você vai ganhar adeptos e ajudantes, que serão todo o seu público futuro, cobrando o cara que está do lado na primeira crítica, falando, para, senão vai, né, vai Uhum. ter essa cobrança, você vai ganhar adeptos no policiamento, nessa questão da cobrança, né, do respeito ao próximo. Uhum. Então, se está, eu acho assim, Marcelo, se está acontecendo ainda, é porque está frouxo. É porque as punições não foram. Eu vou te dar outro exemplo. Esses dias saiu a punição já de um jogador envolvido em aposta. 2 anos banido do futebol. É pouco, tinha que ser Eu ia banido. chegar. Por que tu não faz um banimento total da carreira? Uhum. Ah, mas calma, mas tem que dar segunda chance. Que segunda chance? Que Uhum. segunda chance? Você está prejudicando a carreira de outra pessoa. Se for expulso, aí outra família perde o jogo, falta comida em casa, o cara vai ser desempregado, o clube cai de divisão. Imagina o impacto que o teu gesto tem, ele sabe disso. O atleta aqui agora. Aí, já que surgiu essa onda agora de descoberta, faz uma punição impactante, vai ver se vai ter continuidade. Porque senão vai continuar. O cara vai querer levar 100 mil, 200 mil, correndo o risco de ficar banido do futebol se pegarem ele 2 anos. Ah, Tony, você estava falando dessa questão do. Eu ia entrar nessa pauta das apostas, mas só para a gente matar outra questão, né, racial ali. Você viveu uma década mais raiz ali, anos 80. Você vivenciou algum problema assim em campo? Teve que se posicionar como capitão que você era, de se impor, de resolver questões assim, ou isso não passou pela sua carreira? não, algumas coisas sim, mas não de questão de racismo, não. De racismo, Não. não. Não Aconteceu. digo da sua parte, não, tá? Porque conhecendo você, eu sei que você não é seu estilo, não é seu caráter. Tô Tive dizendo problemas de internos ter de que resolver, de elenco ter que com se posicionar. treinador, isso eu sempre achei que eu deveria me posicionar Uhum, como capitão, né? Eu acho que o capitão deve isso, uhum. né? E fazendo esse link com as O empresas, cara ali assim. tá sacaneando o treinador, já aconteceu de eu chamar o cara na frente do elenco. Eu falei, "Meu, o cara fez você chegar pra seleção, rapaz, você tá falando mal dele. Já aconteceu isso no Palmeiras. Falei assim, você cria vergonha na sua cara, rapaz, na frente de todo mundo, fora o treinador, né? Uhum. Só jogadores. Isso eu já fiz. E eu acho que é papel do capitão. Falou, ele te mudou de posição, fez você chegar à seleção brasileira, disputou a Copa América. E você tá aí falando mal dele, querendo plantar discórdia aí entre os colegas, rapaz. Cria vergonha nessa cara. Assim, agora, eu não lembro. Pode até ter tido alguma coisa em termos de questão racial, eu não me lembro. Mas de posicionamento que você está falando, né? A gente sempre com um olharzinho em gestão e negócios, a posição do capitão, se a gente for para o mundo corporativo, é a posição do gerente, do líder, enfim, cada empresa tem o seu nome aí, né? O diretor, talvez. É, esse posicionamento, Toninho, na questão da comunicação, é, tudo mudou, né?
no mundo. A gente acompanha agora o caso do Cuca, né? Sempre trabalhou em todos os clubes do mundo, no Corinthians não conseguiu trabalhar, as questões do racismo estão muito fortes, e tal. O quanto que hoje um profissional do futebol, especificamente que é a sua área, tem que ter esse olhar atento para a comunicação, para entender que mesmo ali nas quatro linhas, no vestiário, a porta fechada, talvez não consiga expressar aquela comunicação mais agressiva que o futebol permitia, né? Ah, é. E eu sei que isso é difícil para você. É muito diferente naquela época, É muito porque você diferente. encontrava o repórter na beira do gramado, Uhum. Com sangue quente ali, com né? sangue quente, e a relação era legal. Uhum. Por quê? Porque o repórter também estava muito mais perto de você, não estava distante. Hoje tem não vou citar o nome, mas tem um comentarista de casa, ele fica na casa dele, na Uhum. Serra Carioca. O que ele fala é um absurdo. Foi da Rede Globo muitos Uhum. anos. Nossa, ele destrói os treinadores que trabalham no clube dele. Ele destrói os caras, é um absurdo. Mas ele fica na casa dele. Não sai da Serra Carioca. Quer dizer, isso aí é covardia. Né? Antes não tinha isso, porque o repórter estava sempre perto da gente. Eu acho que a comunicação, hoje ela está fragilizada, sabe, Marcelo? Porque o atleta ganhou proteção. Ele ganhou muita gente falando por ele, além das coletivas, ele ganhou o empresário, o assessor de imprensa particular, as redes sociais municiadas por equipe, pelo staff dele. Então você não consegue conhecer o jogador de verdade, Uhum. né? A não ser jogador que gosta de falar mais. Por exemplo, eu vejo o Cássio. O Cássio é um cara que você conhece, consegue se identificar com ele. E isso é positivo para o jogador. Mesmo nas dificuldades, ele aparece, ele confronta o repórter com educação, que eu já vi ele fazendo isso corretamente. Né? Eu acho que isso é normal. Eu acho que você não tem que ir para uma coletiva e aceitar tudo que vem da imprensa. Eu acho que precisa ter essa troca, não tem mais. Está todo mundo com muito medo por causa de rede social, por causa disso, por causa daquilo, por causa de esse número de canais especializados em clubes, né? Isso cresceu muito, né, Marcelo? Isso não existia. Então, esses canais, As bolhas, né? nem todos são honestos, né? Nem Uhum. todos são educados, nem todos têm argumentos sólidos, eles apelam, eles prejudicam o profissional, eles Uhum. tecem opiniões pejorativas, né? A gente vê isso acontece Uhum. comigo, Uhum. né? O Pedrinho do Sport TV falou esses dias, Eu vi. né? Você viu, foi muito marcante a frase dele, né? Eu gostaria que é, qualquer comentarista, ao comentar o trabalho de alguém, imagine que não só o profissional vai assistir, mas o filho dele em casa vai assistir também. Eu que sou pai de dois, falei, caramba, se eu fosse treinador, e É, alguém fosse meter a boca no meu trabalho, imagina a Carolina e o Joaquim vendo falar assim do pai dela na TV. é. Aquilo me impactou de uma forma muito, muito intensa, assim, o que o Pedrinho disse. Mas também, Tony, eu acredito muito nessa comunicação, como aqui a gente tá perto, olho no olho. Eu, por mais que eu queira cornetar seu trabalho, né? Quando eu tô aqui a 1 metro de você, olhando no olho, eu vou te criticar, mas vou buscar umas palavras. Agora, quando eu tô numa barreira de internet, né? Não te encontro, você não vai me encontrar na rua, a gente não vai se trombar. É uma relação muito mais cômoda para te criticar. Sim. Muito mais cômoda, né? E aí eu acho que passa desse limite, que a gente vê isso, obviamente, também em empresas, no mundo corporativo, mas vê isso mais no futebol, porque parece que no futebol, coisas que não são normais no corporativo, no futebol, beleza, é aceitável, Na né? diferença do corporativo para o futebol, isso é muito claro, né? Se você erra no corporativo, o teu chefe uma empresa de 100 funcionários, de colaboradores, esse universo vai saber que você errou. Não vai passar daí. Uhum, De repente, nem todos os colaboradores, uns 30 mais diretos a você e 2, 3 superiores. No futebol você erra, são 15 milhões, 40 milhões. É o mundo inteiro, através de rede social, verificando o seu erro, te julgando. uhum, Isso é um aprendizagem, desde cedo a gente aprende a lidar com isso. Mas não é que você aprende a lidar que não te incomoda. Você pode saber lidar, mas a hora que você desliga o microfone e vai para casa, te incomoda, você não dorme. Pô, como é que o cara falou aquilo de mim? Você não apelou com ele, tratou com educação, legal, soube lidar, mas te incomodou, isso vai te incomodar mesmo que você tenha 70 anos. Como é o caso do Luxemburgo, né? O Vanderlei. uhum, Que você ouve falar coisas dele que diz mais sobre quem está fazendo a pergunta
do que do Vanderlei. Mostra mais que o cara não tem educação, respeito pela pessoa, do que o próprio Vanderlei. Né? Então, só que não tem ninguém que julga a imprensa, né? A imprensa fala, ou a gente se posiciona, quem está sendo entrevistado, ou ninguém, não tem imprensa que fala da imprensa, né? Não tem isso. Um fato esporádico foi a palavra do Pedrinho, a fala do A Pedrinho. análise dele é. Então não tem a imprensa que está ali para julgar a imprensa. Então, às vezes, Marcelo, eles não sabem o que a gente passa. Né? Mas eu vejo gente de muito equilíbrio, educação na imprensa também. Né? Não, com O certeza, Lloyd, tem. o Paulo Calçade, o próprio PVC, enfim, sempre mantiveram uma postura, o próprio palmeirense lá, o que eu adoro, Noriega? Noriega também, mas o pai dele foi jornalista. Nossa, ele vai me xingar se ele souber que eu esqueci o nome dele. Me fugiu. Palmeirense, o pai dele foi jornalista econômico da Globo. Eu sei o que ele tá Nossa. falando. Me o nome dele agora aqui. Ele escreveu o artigo mais bonito do Corinthians campeão da Libertadores, foi feito por ele, viu? Carta de um palmeirense ao título da Libertadores. Nossa, Nós vamos lembrar, nós vamos lembrar. E, enfim, assim como entre jogadores também tem, na imprensa também tem os mais educados, o que tem postura, o que não tem, enfim. Toninho, precisamos caminhar aqui para algumas conversas finais. Um ponto que eu queria muito trabalhar com você é a questão da falta de reconhecimento de ídolo no Brasil. Né? A gente, por mais que possa parecer um chavão, é a frase de sempre, mas é verdade, não é reconhecido. O Vanderlei, que a gente falou tanto aqui, é um case claríssimo e atual disso que a gente está falando. Né? Você tem uma história muito legal com o Marcos no Palmeiras, né? Que passa por reconhecimento, oportunidade e uma sequência, né, de fim de carreira e transição de carreira. Queria que você contasse uma história do Marcos, porque tem alguns caras que eu acho que estão numa prateleira assim, que são adorados por todos os clubes, né? Eu vejo o Vampeta, por exemplo, todos os meus amigos palmeirenses, até os São Paulinos que ele provocava tanto, os caras adoram o Vampeta. Os corintianos adoram o Marcos, né? Obviamente os equilibrados, né? Queria que você contasse um pouquinho o que tem de, obviamente, profissionalismo, negócio, envolveu dinheiro, contrato, mas o que tem de gratidão nessa história com o Marcos também? O Marcos, eu particularmente tive momentos da minha carreira que eu estava presente em momentos cruciais da carreira dele, né? Uma coincidência. O primeiro jogo dele no profissional como titular foi na reinauguração do Dario Leite em Guaratinguetá. Eu era o zagueiro. Ele era o terceiro goleiro, tal, jogou aquele jogo. Ixi, agora não sei se isso foi 92, por aí, 92 acho. Eu fiz uma matéria disso, mas não lembro agora. Primeiro jogo dele no profissional do Palmeiras, titular. Eu estava. O último jogo dele como jogador, eu estava no adversário, como treinador do Avaí em 2011, brasileiro. Foi 1-1. Avaí e Palmeiras lá na ressacada. É engraçado essa coincidência. E o Marcos é um cara que teve reconhecimento. E aí eu participei disso também. Um dos pontos que até pouco divulgado, mas é inédito no Brasil. Modéstia à parte, eu tive essa ideia. E ainda é inédito. Foi a primeira vez a ser feito e não se repetiu. Quando ele estava parando, ele estava na reta final do Palmeiras, jogando, eu era diretor. E eu comecei a identificar uma certa oscilação nele, de nervosismo, de não querer treinar, aquelas entrevistas que ele dava, Históricas. que eu não permitia, tinha problema com ele, né? Falava com ele isso, cobrava ele. Mas, enfim, o que eu defini? Criei um protocolo multidisciplinar, psicológico, envolvia psicólogo, que tinha ido para a Copa do Mundo, o treinador de goleiro e ele, e o financeiro, na verdade, 3 setores, e atacamos ele nessas 3 dinâmicas. E no financeiro, a minha ideia foi dar um contrato para ele, fazer uma renovação mais longa, e que ele poderia decidir parar de jogar a qualquer momento, que ele se tornaria funcionário do clube mais 3 anos. E nesses 3 anos ele teria liberdade de transitar em várias funções e departamentos para ele descobrir uma carreira dentro do Palmeiras.
Pois foi espetacular. E aí, quando ele decidisse isso, e só ele decidiria, o contrato sofreria uma redução, os valores sofreriam uma redução grande para uma adequação para essa nova função. Automaticamente, tudo corrigido pelo IGPM, enfim, tudo bem feito. E atacamos no lado psicológico, atacamos do lado do treinamento específico dele, controlamos mais o treino dele, não precisava vir todos os dias junto com todos os goleiros, era ele, o Cavalieri, Deola, Bruno, tinha uns goleiros bons lá. Mas ele podia treinar menos, mas vinha só um período, mas treinava mais forte, enfim. Nós ganhamos outro cara, ele ganhou tranquilidade, rendeu mais jogando, fomos campeões juntos, jogou mais 3 anos depois que eu saí, mais 2 anos, né? E depois não quis ficar. Não, ficou vários anos, passou por vários setores, renovou o Paulo Nobre, depois veio como presidente, renovou esse contrato dele. Eu encontro com ele, outro dia encontrei com ele na. Ele é engraçado, né? Eu encontrei com ele na sala, na inauguração da sala de troféus, né? no Palmeiras, que fui convidado, encontrei com ele lá, ele me agradece, pô, obrigado daquele contrato. Eu falei, me dá meus 10% aí. Você está devendo meus 10%. Brincando, né? E, enfim, foi um contrato que contemplou ele jogando e ele parando de jogar. Acho até que algo poderia ter sido feito com o Rogério Ceni, vamos dizer, Com com o certeza. Fábio no Cruzeiro, enfim. Eu Toninho, acho uma coisa legal, assim. eu ficaria mais umas 2 horas conversando com você aqui, mas eu preciso encerrar com 2 perguntas, tá bom? A primeira eu queria saber o seguinte: quem que é seu grande ídolo do esporte e por quê? Eu não sou muito de ter um ídolo assim. Eu tenho vários, assim, rapaz, um grande ídolo. Assim, você me pegou, olha que engraçado. Cita aí uns 2, então, uns 3. Eu gostava muito do Oscar, zagueiro. Oscar, do Luiz Pereira, do Leão. O Leão é um ídolo para mim, porque eu estava começando, ele ainda jogava, né? Eu era juvenil, treinava com ele ainda jogava. Em 86 eu já estava no Palmeiras, ele era jogador do Palmeiras. Foi para a Copa, com 36 anos ele foi para a Copa, treinava, chegava cedo, saía tarde, cobrava todo mundo. Nós mandava no clube o Leão. É um cara que eu apontaria assim como um ídolo, assim, sabe? É um cara do futebol. Deixa eu pensar outro, assim, mas acho que é ele, o Leão é um dos. E para terminar, eu queria saber o seguinte: qual que é a maior lição que o esporte ensinou para você para ser esse cara que você é hoje, né? Esse pai de família, esse cara que todo mundo fala que é um cara muito sério. Com certeza isso foi aprendizado do esporte, além da sua família, da sua educação, dos seus valores, mas foi o esporte, foi o fio que conduziu sua vida, né? Qual que é a maior lição que você tira do esporte? Que a dedicação. Na verdade, essa seriedade é muito meu pai, né? Meu pai era muito. Era trabalho, casa, casa, trabalho, família e um cara muito compenetrado. Acho que eu herdei muito isso dele. Não só eu, meus irmãos todos são assim. Mas o futebol é um negócio muito difícil para mim. Eu não era um cara de talento, né? Então eu dependia muito da disciplina, do foco, né? Então eu acho que isso foi o que mais me ensinou. O que é muito claro para mim, Marcelo, assim, eu não consigo traduzir em 2, 3 palavras, criar um meme, não. Mas assim, ele me mostra que o trabalho traz resultado. Isso ficou claro para mim na vida. O futebol me ensinou. Se você fizer trilhar aquele caminho, né, treinar bem, baixar de peso, foco, se cuidar fora daqui do clube, treinar mais, treinar as deficiências, a coisa acontece. Estudar bastante o adversário, isso tudo o futebol ele me ensina a cada rodada, assim, sabe? Que eu trabalho até hoje. Isso é uma coisa bacana, porque você começa a acreditar que se você se dedicar realmente, isso é importante na vida. Se você entender que, se você entender que eu posso fazer o meu esforço maior, que não vai acontecer. Pô, porque eu estou desanimado. Isso é ruim para. Se eu vejo um filho meu pensar assim, eu vou ficar preocupado. Agora, se você sabe que se você se dedicar, se você escolher os caminhos certos e se entregar realmente, as coisas acontecem. E isso aconteceu na minha vida, porque eu não era o jogador da minha categoria que era o craque, que ia subir. Tinha uns 10 na minha frente. Na minha cidade, tinha uns 7, 15 na minha frente, vai, vamos dizer, né? Mas eu era o mais dedicado que eu era difícil achar, mais sério, e eu tinha muita personalidade, assim. Eu ia fazer o teste lá no Sub-17,
eu treinava. Aí eu ia treinar com o profissional, não queria saber quem estava do outro lado, se era o Leão, se era o Mirandinha, se era o Éder, se era o... Eu chegava, Chegava o rei. e treinava. Essa personalidade, se eu pegar um clube grande agora como dirigente, como foi quando eu fui dirigente do Palmeiras, quando eu fui dirigente do Portuguesa, que é um time grande, né? Para mim é um time grande. Eu não tenho medo. Eu vou quero saber o que está acontecendo, vamos arrumar isso, eu não tenho medo. Então, isso é uma coisa que me acompanhou a vida inteira. Isso realmente ajuda muito. Acho que o futebol me confirmou que isso é algo positivo, né? Vamos dizer assim, na vida você se dedicar, se entregar, realmente as coisas acontecem. Legal, Tony. Eu teria. O pessoal da produção vai me matar ali, a sua esposa me mata se eu continuar aqui, entendeu? Mas eu queria saber, por exemplo, por que você não foi para o São Paulo, negou o convite do São Paulo? Tem umas. Eu queria falar um pouquinho do São José aqui que virou SAF. Eu teria mais. São José. Você jogou em São José, São você. José. Eu teria mais umas 18 perguntas para você, mas a Michelle Sampaio vai me matar se eu continuar o programa aqui. Então, Voltar aí quando você na quiser. segunda temporada, já fica aqui o convite aberto, entendeu? Legal. Com outra pauta, eu quero muito falar com você de mais ainda de gestão de clubes. A gente vai ter muito aprendizado aqui nessa primeira temporada. Sei que eu vou ter sua audiência também. Com Ouviu? As certeza. pessoas vão passar por aqui. Quero te agradecer de coração por todo o aprendizado que você gerou aqui pra gente. Tenho certeza que logo, logo vai ser mais difícil conseguir entrevista com você, que você vai estar em algum clube grande aí, levando seu conhecimento, sua competência. Obrigado, Marcelo. E obrigado de coração, tá bom? Obrigado, Marcelo. Eu desejo um sucesso enorme para você nesse novo projeto, Sport SA. A nossa comunidade aqui, a região do Vale do Paraíba, eu moro aqui em São José, você sabe disso. Vai ser muito importante esse desenvolvimento do seu programa. Conte sempre comigo. Você é uma pessoa que sempre vivenciou o futebol, né? Eu que te conheço de perto, sei o quanto tem de conhecimento aí desse lado. E eu não tenho dúvida que vai ser um sucesso estrondoso esse projeto de vocês. Muito obrigado. Obrigado a você também que acompanhou a gente aqui. A gente volta com mais Sport SA. Um abraço.